Bom, senhoras e senhores, o Walter Benjamin ele é um alemão judeu e ele tem uma produção basicamente de ensaios. E ele não produziu livros, assim, né, por assim dizer. Ele era um acadêmico, né, um filósofo, pertencia à escola de Frankfurt, era amigo do Adorno, daquela galerinha ali, do Horkheimer e tal. A minha edição está nesse livro aqui, né, essa edição que eu tenho aqui, ela é recente. Ela é de 96, essa reimpressão, e a primeira edição no Brasil é de 85, mas esse é um texto da década de 40, assim, né, 30 para 40. Então estava a Europa no período ali, entre guerras, assistindo, né, a ascensão do fascismo e do nazismo, e Walter Benjamin, ele era alemão judeu, né, e portanto foi perseguido pelo nazismo. Ele chegou a tentar um visto para ir embora da França, na época, ele conseguiu fugir para a França, conseguiu um visto para poder entrar nos Estados Unidos, só que ele não conseguiu a permissão para sair da França. Não sei os detalhes, né? Não sei porquê. E aí, para não ser pego e parar num campo de concentração, ele cometeu suicídio. Então, uma história muito triste a dele, né? A maioria dos amigos dele conseguiu se erradicar e ir para os Estados Unidos, ele não. Mas ele não queria se entregar, né? Como um espartano, não se rende, não se entrega, não desiste, mas também não se deixa capturar. Ou é a vitória ou é a morte para esses caras. E assim como a maioria dos integrantes da escola de Frankfurt era marxista, né? Uma pessoa claramente com viés anticlassistas, anti-opressivos. E isso fica claro no texto dele, na visão que ele tem do papel social da arte. E aí ele produz esse texto num contexto em que a Europa está assistindo à ascensão do fascismo e do nazismo, né? Que são forças extremamente opressivas. E ele vai discutir a reprodutibilidade técnica da obra de arte, ressalvando que a obra de arte ela sempre foi reprodutível, desde a sua essência, desde o seu nascedouro. No entanto, o século XX começa a assistir uma reprodutibilidade em escala industrial e formas de arte que não existem para além da sua reprodutibilidade. Não existe um original que contenha a aura, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? E o restante é cópia. Quando a gente fala em fotografia e cinema, por exemplo, e traz para o século XXI, fala em arte digital, não existe original. Então ele fala para a gente, né, sobre a questão da autenticidade, que seria o que ele chama de aura, que é o estar aqui e agora, diante da obra de arte. Que apesar da reprodutibilidade ser possível, né, a autenticidade é algo que só pode existir, é uma coisa meio mística, assim, né? E só pode existir enquanto você está ali diante da obra. E isso se aplicava, né, para obras como escultura, pintura. E apesar da experiência ao vivo que as artes cênicas e a própria música proporcionavam, existia a questão da aura também, mas a aura de arte ela não existe como objeto físico. Quando os atores deixam o palco, o que resta é o palco, mas a peça não está mais ali, né? Da mesma maneira, quando os músicos param de tocar, o que resta são os instrumentos, mas a música não está mais ali. Embora, né, essas duas manifestações artísticas, elas ainda compartilhem desse conceito que o Walter Benjamin discute, que ele chama de aura, que é o estar ali presente naquele momento para poder consumir. Os quadros também tinham essa característica, só que eles tinham um objeto físico a eles atrelado. Os quadros, as esculturas, a arquitetura. O quadro o sujeito pode comprar e levar o original para a casa dele e ter só para ele admirar. A escultura é idem. Fica lá no jardim e aí os convidados, os familiares dele podem ver. E fica vedado ao resto do mundo. Quando a gente vem para o século XX, a gente tem a fotografia e a gente pode, então, fotografar a Mona Lisa. E eu que nunca pisei na França, posso ver a Mona Lisa até em riqueza de detalhes maior do que quem vai ao Louvre. Eu não estou presente, né, em relação à obra original. Eu não vi a tela tocada pelo próprio Da Vinci. Eu não estive no mesmo ambiente que ela. Então, eu não compartilho essa aura, né? E da música e do teatro, sobrevive o texto também. Mas o texto não é a música, o texto não é a peça. Eles são levados à posteridade, né? E podem ser, talvez ali, o texto manuscrito, tanto da peça de teatro quanto da partitura de uma composição, ser vendível e colecionável, né? Aquilo ali ainda assim não é a obra propriamente dita, né? Então, esse caráter de obra original, ele mesmo na antiguidade, ele era uma coisa restrita às artes visuais. Quando a gente fala das artes performáticas, o original ele não existe, porque como a gente não tem a gravação, seja em imagens, seja em dispositivos de gravação de áudio, né? A música passa, e assim também é com
o teatro, de uma geração para outra de artistas e, portanto, também de públicos, sobrevivendo pela sua documentação, que essa sim é reprodutível, né? Mas que os artistas precisam performar uma nova vez. E nesse sentido, não apenas você não tem uma música, como não tem também uma peça original, no sentido material da palavra, como cada performance pode ser minimamente diferente da anterior, no caso da música, ou extremamente diferente da anterior, no caso do teatro. Então, a reprodução, em essência, é algo que é a cópia de um objeto, com base em apenas um exemplar, e não usa o mesmo processo originalmente usado para criar aquele objeto. Talvez um processo mecânico seja similar, quando a gente fala, por exemplo, de pintura, de escultura. Eu vou olhar ali aquela pintura que está pronta e vou reproduzir as pinceladas uma a uma, no melhor das minhas habilidades, mas o processo criativo já não fez mais parte desse processo de cópia, né? Mesmo que tenha uma habilidade muito grande e tudo mais. Então, o processo já não é mais o mesmo. E aquele quadro ali original, ele é único. Mas desde a Grécia Antiga, né, havia cunhagem de moedas, por exemplo. Então, os gregos sabiam como fazer moldes e como reproduzir objetos volumétricos em uma certa escala, né? Os textos sempre puderam ser copiáveis à mão e depois com a prensa do Gutenberg, né, de maneira técnica também, embora em escala reduzida, e a pintura na observação, né? Não tinha uma outra forma, mas sempre foi reprodutível. Quando a gente chega no século XVIII, nos séculos até precedentes ali, século XII, né, era medieval, que a gente tem a xilogravura e depois a litografia, a gente pode fazer, então, com as imagens, a mesma coisa que a prensa fez com os textos, e reproduzir em larga escala, de maneira muito mais precisa, com muito menos chance de erro. Então, a imprensa chega no século XV, então ali no 400, trazida pelo Gutenberg, ele também é alemão. Os jornais, como periódicos diários, né, a gente vê a partir do século XVIII, que é quando a gente tem a prensa hidráulica a vapor, né, e a litografia, também do século XVIII em diante, sobretudo, né, que não é essa em pedra, né, mas em chapa de metal, que permite, aliado à tipografia, utilizar imagens e acender as artes gráficas para o mesmo nível que a imprensa, tanto de precisão técnica de reprodução, quanto de confiabilidade do processo, né? E aí, no século XVIII para o XIX, na virada, a gente tem o advento da fotografia. Isso muda completamente o paradigma das artes. É nesse momento que a gente vê surgir, inclusive, movimentos como impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo, etc. E a arte visual, ela se liberta da necessidade de ser mimética, né, de representar aquilo que vê, porque a gente tem a fotografia que faz isso agora de uma maneira quase que automática, com uma precisão muito maior do que o artista é capaz, se não uma precisão maior, um dispêndio, né, de tempo e de recursos muito menor. O esforço para capturar uma imagem por meio da lente é mínimo comparado com o esforço que o pintor tem que ter. E aí, nesse sentido, a mão do artista é liberada. Então, o artista fica livre do que seria essa necessidade de representar a realidade. Na fotografia, não é mais uma habilidade motora, é uma habilidade técnica, por assim dizer, humana do artista, mas é uma habilidade muito mais da sensibilidade do olhar. O artista tem a responsabilidade, hoje em dia, talvez, de produzir o espaço e a cenografia que ele pretende fotografar, mas, sobretudo, de apontar a câmera para o lugar certo no momento certo, principalmente quando ela surge, né, para poder capturar ali a imagem que ele quer. Então, é uma responsabilidade mais do olhar do que da execução propriamente, né? E a reprodução das imagens, então, segundo Walter Benjamin, ela chega no nível da palavra oral, em agilidade, em, entre aspas, confiabilidade. E aí o valor do aqui e agora, diante de obras de arte como escultura e pintura, elas, de um lado, elas perdem o sentido. A gente tem o que o Walter Benjamin vai chamar de... É como se a aura, né, se perdesse por meio dessa reprodução. Porque dentro de certos paradigmas, né, se a gente fosse falar na fotografia 20 anos atrás, a gente ainda tinha o negativo, que é o filme original, que a gente tem ali como matriz, não é nem o original, mas é a matriz, a partir do qual podem ser reproduzidas cópias de mesma qualidade que a primeira foto tirada. E hoje, quando a gente fala de dados digitais, não existe nenhuma distinção, nenhuma. Todas as cópias estão no mesmo nível. Vale também para a música. Quando a gente começou com gravação de áudio, como é que as pessoas antes poderiam contemplar a música? Elas tinham que estar nas igrejas ou nos teatros em que os corais e os músicos estavam performando. Era a única forma. A única. Hoje você leva a música para sua casa no seu bolso, você escuta sozinho no seu quarto. Ela passou de uma experiência que dependia do aqui e do agora, que era necessariamente uma experiência coletiva, você compartilhava aquele momento ali com outras pessoas, para ser uma experiência individual, não obrigatoriamente, mas potencialmente, e de conveniência. Você escuta a música no seu tempo, quando você quer, na ordem que você escolhe, durante o tempo que você quer, e você pode levar isso 24 horas com você para escutar durante o dia inteiro.
orquestras, bandas e cantoras inteiros aí no seu bolso, aos milhares. E quando a gente começa, então, com a reprodução de áudio, a gente até pode falar da reprodução original, porque era uma coisa tão artesanal comparada com o que a gente tem hoje, que a própria reprodução, ela é um processo artístico, de certa maneira, né? O Andy Warhol, quem estudou aí a pop art, né, vai ter visto isso muito. O Andy Warhol é um que critica um pouco isso, essa visão da aura que o Walter Benjamin atribui à obra de arte, fazendo justamente o contrário. Eu vou utilizar um processo de reprodução para fazer as minhas obras. Aí eu usava o silk, que é a serigrafia. Usava a produção em larga escala para produzir obras iguaizinhas ou pouquíssimo diferentes. E ele vendia todas, cada uma, como se fosse única. Pintava lá a lata, ele pegava, né, esses elementos que a gente via na prateleira do supermercado, tratava aquilo como obra de arte, abraçando de fato não apenas o capitalismo, assim, de certa maneira, mas tirando dele proveito. Não servindo a ele na estrutura maquinal da sociedade, mas tirando proveito dessa ódio ao consumo, né, para poder ele aumentar sua popularidade, seu capital e comercializar suas obras. Então, a única forma que a gente tinha, né, no caso das artes visuais, de fazer uma reprodução técnica, porque, querendo ou não, ela é técnica, né? Só não é em larga escala. Antes da fotografia, é por meio da cópia mesmo, quase que como um processo de falsificação, porque a cópia ela era um recurso usado para os discípulos aprenderem, para poder fazer algum tipo de registro, ou para copiar mesmo, falsificar e vender como se fosse original de algum artista consagrado. Quando a gente tem o advento da fotografia, a gravação da música, etc., a obra de arte ela pode, então, ser apreciada fora do seu contexto, o que é uma coisa positiva. O Walter Benjamin ele não é um saudosista, ele não fala na aura como algo que se perdeu e falando naquele tempo que era bom. Não, pelo contrário, ele fala da reprodutibilidade técnica como, de certa forma, um advento que possibilita a democratização das obras de arte, fazer com que elas fiquem acessíveis a outras pessoas que de outra forma não teriam condição. Não apenas financeira, mas assim, presencial mesmo, porque as obras estão em outra parte do mundo. Quem sabe executar aquilo está do outro lado do globo, né? E eu que nunca pisei na França, nem em Viena, posso ver a Mona Lisa, né, muitos séculos depois que o Leonardo da Vinci morreu, graças à reprodução técnica do quadro, que existe e é eterno. Nunca vai. Enquanto existir ser humano pisando no planeta Terra, vai ter alguma versão da Mona Lisa que a gente pode olhar para ela. Então, a obra de arte pode ser apreciada fora do seu contexto. Eu não preciso estar no museu, eu não preciso estar dentro da igreja. Eu nunca fui na Capela Sistina e eu consigo estudar aquele teto ali e ver as minúcias por causa das reproduções, as muitas reproduções técnicas que ela tem. Então, a câmera ela pode captar mais do que o olhar. Inclusive, tem alguns vídeos de ciência muito interessantes, né? A gente pensa que a nossa visão é muito boa, mesmo aqueles entre nós que têm a visão perfeita. A resolução da nossa visão, comparada com os dispositivos digitais que a gente criou, ela é baixa. Nossa visão não é 4K+. A gente enxerga comparativamente, né, em alta resolução, um ponto muito pequeno no nosso campo de visão. O resto é super difuso, super difuso. A gente tem uma visão de 180 graus, né, que a maioria do que a gente enxerga é borrão. Só que como a nossa atenção muda, né, e o nosso olhar constrói os fragmentos dos muitos focos que a gente captura, o nosso cérebro reconstrói uma imagem gigantesca e de altíssima definição. Mas a nossa visão, contraditoriamente, não o é. E a fotografia é de máxima resolução. Quanto mais a tecnologia avança, maior e maior é a tecnologia da resolução da imagem que a gente consegue produzir. Então, o conteúdo da obra, ele pode chegar a outros lugares, embora a obra original não possa, porque ela está vinculada a um objeto, necessariamente, e ela continua mantendo o seu poder documental, assim, né, de registro. A gente lembra, na aula passada, de ter visto lá o quadro da primeira missa no Brasil, que para muitos tinham aquilo ali como registro oficial daquele evento. E da mesma maneira, quando a gente tem a fotografia, né, as pessoas tendem a dar uma credibilidade para a fotografia para além do que a fotografia tem capacidade de oferecer, inclusive, dada a sua confiabilidade, né? Ela parece muito real, muito material, né? Contra fotos não há argumentos, né? A gente poderia fazer aqui a brincadeira. E só para a gente ter uma noção, né? A gente tem a própria Mona Lisa, da qual venho falando aqui desde o início da aula, que ela é por volta ali de 1503, 1506, não se sabe, né? E a gente tem esse quadro que foi encontrado na Espanha, séculos depois, que também é estimado que seja de mesma data. Está no Museu Nacional do Prado, na Espanha, hoje. E ela é atribuída ao Leonardo ou a um de seus discípulos. E ela foi produzida na mesma época da Gioconda original. Só que ela ficou escondida no monastério, num lugar escuro lá, não sofreu ao longo dos séculos
os efeitos do sol, da luz e tal, da poeira e tudo mais, ela ficou protegida, então ela ficou conservada, né? O que muito provavelmente foi a sua versão original. A gente vê a Mona Lisa toda amarelada desse jeito, muito provavelmente por causa do verniz que é aplicado por cima da tinta, né? E com o passar do tempo vai amarelando e craquelando. Mas você aproximar, né, uma lente de altíssima resolução da Mona Lisa, você vai ver que ela é toda rachadinha, porque a tinta ela vai se contraindo e a tela vai se expandindo com o tempo. Então ela craquela. E aqui uma que não sofreu com esse mesmo processo ao longo do tempo, parece outra obra. Então mesmo a obra física, né, a gente pode discutir essa questão da aura, porque a Mona Lisa que foi pintada pelo Leonardo não é a que está diante de nós, não é a que está disponível no Louvre, nesse sentido, essencialmente, né? Porque ela foi também mudada pelo tempo. Olha uma do lado da outra, e é impressionante, né? Como é que é igual, mas é diferente ao mesmo tempo. Então, essa não necessidade de estar presente diante do original para poder contemplar a obra proporciona o que o Walter Benjamin vai chamar de declínio da aura, né? Porque não há necessidade mais nenhuma do aqui e do agora para poder contemplar a obra de arte. O objeto reproduzido, ele é irrisório nesse sentido, né? E aí a obra de arte passa a ser acessível pelas massas e passa a ser contemplável também pelas massas. E a gente tem então o fim do valor tradicional do patrimônio cultural, nesse sentido mais amplo, né, que Walter Benjamin chama. E aí eu gostaria de acrescentar um processo de deselitização das obras de arte. Isso nunca deixa de existir de fato, a gente continua tendo arte de galeria, a gente continua tendo obras de arte que só são acessíveis a uma parcela ínfima das pessoas. Mas, em geral, a maioria das obras de arte que nos circunda é extremamente popular. A música, fotografia, a imagem em movimento, né? Séries de TV, novelas, cinema, é extremamente massificado. E mesmo uma pessoa miserável, na extrema pobreza, ela já viu uma TV, mesmo que não tenha sido dela, já viu imagem em movimento. Então ela teve acesso, mesmo que não seja um acesso assim autônomo, ela teve acesso a obras de arte no tempo de vida dela. É muito difícil a gente encontrar no mundo de hoje, do século XXI, uma pessoa que nunca tenha visto uma TV. Existem ainda, né? Mas a gente dificilmente vai achar uma pessoa que nunca viu uma TV, que nunca viu uma imagem em movimento, um filme, nem que seja por um instante, nem que seja de passagem. Talvez a pessoa nem soubesse o que era, mas já tenha visto. Então esse declínio da aura, por um lado, tira essa autoridade que a obra original tem sobre as demais reproduções, mas por outro lado ela democratiza o acesso à obra de arte. E tem uma relação íntima com os movimentos de massa, porque, e aí o Walter Benjamin, ele revela o seu real intento quando ele fala isso, né? Se a gente não se apropria disso para fazer política, o fazem por nós. E a gente começa a ver o fascismo e o nazismo, ele chama apenas o fascismo no texto dele, mas o nazismo, né, o nazifascismo alemão, em essência, é muito próximo. Eles se apoderam da obra de arte para fazer deles a sua política, que é opressora. E a gente vê isso acontecer na prática. Assim como fizeram os fascistas, assim como fizeram os nazistas, de maneira extremamente opressora. E eles não vão usar só aquela arte de galeria, eles vão saber usar muito bem a obra de arte que chega às massas, sobretudo o cinema, além das artes gráficas, claro, né, e da fotografia, mas sobretudo o cinema, para poder proliferar os seus ideais. Então a gente tem o cinema alemão, que é assim, e não é só a propaganda que a gente vê que é ostensiva, não. O cinema alemão é todo propagandístico na época do nazismo, mas assim, todo. E hoje, a gente olhando para trás, a gente vê isso como uma produção extremamente ideologizada na direção do nazismo e de criticar tanto o consumismo do capitalismo de um lado, quanto o comunismo do outro, para poder se promover como uma coisa acima da moral, quase, né, e extremamente libada, em tudo quanto era obra. Vocês devem ter assistido, obviamente, o filme de 1998, Titanic. O Titanic, ele é um filme, ele é um evento real que aconteceu, né, no início do século XX, o navio afundou, e tem pelo menos, assim, algumas dezenas de versões, tá? Tem vários filmes do Titanic que são feitos desde a década de 20, e tem Titanic britânico, tem Titanic americano, tem Titanic francês, tem Titanic alemão. O Titanic alemão termina com o locutor quase falando o seguinte: o navio afundou por causa da ganância imperialista e capitalista dos construtores do navio. So sank die Titanic. Herr Oberrichter, Sie haben daran gezweifelt, ob es eine Schuldfrage gibt. Es gibt hier keine Frage. Es gibt nur eine Schuld. Und ein Mann allein trägt diese Schuld. Der Präsident der Leitstahlinie.
Ich danke dem Zeugen. Der Untersuchungsausschuss zieht sich zur Beratung zurück. Jetzt wird es sich ja zeigen, ob es noch eine Gerechtigkeit gibt. Nach Prüfung aller angeschnittenen Fragen auf Fahrlässigkeit und Vernachlässigung verschiedener Vorsichtsmaßregeln, Fragen, die besonders betont wurden durch die Anklagen und Aussagen des Zeugen Petersen, kommt der Untersuchungsausschuss zu folgender Auffassung. An Bord eines Schiffes hat einzig und allein der Kapitän die Befehlsgewalt. Daher trägt in diesem Falle einzig und allein der Kapitän die Schuld an dem Unglück. Er kann aber nicht zur Verantwortung gezogen werden, da er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Gegen die White-Star-Linie kann daher in keiner Hinsicht ein Vorwurf erhoben werden. Auch das Verhalten des Präsidenten Ismay kann nicht als fehlerhaft angesehen werden. Präsident Ismay wird freigesprochen. Ich erkläre die Sitzung des Untersuchungsausschusses für geschlossen. E os únicos sobreviventes no filme, entre os sobreviventes, né, estão um casal alemão, que são as únicas pessoas que estavam ali naquele navio, que não se desesperam, que não gritam, que não se afogam, que não tiram vantagem para si dos outros, não pegam bote salva-vidas quando está acabando e tal, porque a propaganda nazista queria mostrar o alemão como aquele ser racional, acima de tudo, mesmo numa situação de crise, né? Então, a gente tem, resumindo, essa relação com os movimentos de massa, e o fim do valor tradicional do patrimônio cultural. E aí o Walter Benjamin ele faz esse adendo, né? Se a gente não fizer da arte uma arte política, porque não importa mais, não é o objeto original mais que importa, é o conteúdo. O conteúdo da obra vai conseguir chegar e vai chegar muito mais longe. Se a gente não usar isso para reduzir a opressão, para promover a luta de classes, para diminuir as desigualdades, quem detém o poder, porque quem detém o poder do capital e detém, portanto, os poderes de reprodutibilidade mais poderosos, vai usar para promover o fascismo e formas de governar que sejam totalitárias e opressivas. Tem uma versão do Romeu e Julieta de Shakespeare, que é muito legal, mas que é muito legal porque é de 97 ou de 98 também, com o próprio Leonardo DiCaprio, já que a gente falou de Titanic, né? Em que eles adaptam o texto do Shakespeare para o cinema de maneira integral, respeitando todos os diálogos sílaba por sílaba. E eles têm que fazer alguns malabarismos ali de roteiro, porque é como se Romeu e Julieta se passasse no século XX, mas com os discursos que tinham desde aquela época, né? Essa é uma cena muito legal, inclusive, que é uma cena de briga no posto de gasolina, em que os Montecchio e os Capuleto, né, se encontram, são famílias inimigas e tal, e eles começam a brigar, e na peça, no texto original, eles brigam de espada. Só que no século XX, briga de rua, né, e briga de babaca é briga de arma de fogo. Então eles sacam ali os seus revólveres, né, e para poder manter o texto original intacto, quando chega o primo ali se não me engano, é o primo da Julieta. Quando ele chega para interromper a confusão, no texto original ele fala, guardem suas espadas. Como é que o filme faz para preservar isso, né? Ele dá um close, um plano detalhe no cabo do revólver, porque aí a gente vê que a marca do revólver é espada, sword, né? É um revólver da marca espada. Daí ele chega e fala, como eu chego e falo, por exemplo, pro meu pai, onde você comprou o seu Gillette, porque eu achei muito bom esse seu modelo, deixa eu comprar também. Na verdade, Gillette é uma figura de linguagem para Presto Barba, né? É uma metonímia, é o nome da marca pelo produto. Ele faz a mesma coisa no filme, guardem suas espadas, se referindo aos revólveres da marca espada. Então é outro tipo de autenticidade que é preservado e levado para a posteridade. Então vários fatores sociais, né, são responsáveis pela destruição da áurea, essa necessidade das coisas ficarem mais próximas, a superação desse caráter único dos fatos e dos objetos, e principalmente essa necessidade de possuir o objeto que passa a não existir mais na forma como existia antes. E aí essa visão da aura, né, ela tem uma diferença na Grécia Antiga e na Idade Média, né, todas elas vinculadas à tradição, e a aura, né, ela sempre foi uma coisa meio mística, porque a gente viu nas primeiras aulas, né, como a obra de arte
desde quando ela surgiu, ela sempre esteve ligada a rituais religiosos ou mitológicos, e depois a religião de uma outra forma, a espiritualidade, é um objeto de culto ou um ídolo que precisa ser destruído, né? Quando a gente vem com a ascensão do cristianismo, por exemplo, até vem o Papa Gregório contradizer a própria Bíblia e falar, não, imagens para todo lado, por favor, porque é isso que vai evangelizar os analfabetos. E como a gente tem, como ser humano, né, uma necessidade de cultuar alguma coisa, a gente, desde que a gente vivia em tribos, né, a gente se apega a isso, e isso se prolonga pela nossa vida, por mais que a gente se liberte dos grilhões da religião, como sociedade, tá? Não estou dizendo individualmente, não. A gente tem pessoas que vão se apegar a alguma coisa a qual elas possam cultuar, seja um costume, como a astrologia, por exemplo, seja uma pessoa, como ídolos pessoais, né, políticos, por exemplo, aqueles que têm os seus favoritos. Então, o culto é a primeira forma de inserção da obra de arte na sociedade, no contexto da tradição, né? E a gente tem esses rituais que eram inicialmente mágicos, né? Eu quero prender o espírito daquele animal que eu vou caçar depois, para depois serem religiosos, eu quero representar os deuses para poder fazer a eles uma oferenda. E a fotografia, ela começa um outro tipo de culto, né? Porque dentro de casa agora, por exemplo, eu posso rezar para minha avó, eu tenho uma foto dela, minha falecida avó, e eu posso pensar que ela está me protegendo também, porque eu tenho a foto dela ali no meu quarto, na minha casa. E aí, quando a gente liberta, então, a arte da necessidade de representar, porque a fotografia já faz isso, existe um outro tipo de culto, que é o que o próprio Andy Warhol critica na produção dele depois, da arte pela arte. A arte tem que ser bela, tem que ser edificante. E no dadaísmo, por exemplo, aquele movimento do qual fez parte Marcel Duchamp, no qual ele coloca um mictório no museu, e que ele vai justamente criticar esse tipo de culto, né, da obra, que tem que ser edificante, tem que ser... O que os dadaístas querem? Só chocar. Eu quero só chocar, eu quero causar, não importa se eu que fiz, não importa se é bonito, não importa se é feio, importa que ela cause, né, que ela choque as pessoas. E aí todas as vanguardas, de certa maneira, por isso todas elas são rejeitadas à primeira vista, elas têm um pouco disso, porque elas querem também chocar, impressionar pela diferença, né, pelo absurdo. O expressionismo abstrato, né, é um dos testemunhos disso. Então a obra de arte, ela não é mais estatizada nesse sentido, né, quando ela passa a ser reprodutível. Ela passa a ser reprodutível por quase qualquer um, ela passa a ser consumível por quase qualquer um. Ela não depende mais, e aqui estatizada, não apenas no sentido, talvez institucionalizada seja o melhor termo, né, porque antes a obra de arte ou ela está a serviço do Estado ou da Igreja e acabou. Com a ascensão da burguesia, ela está a serviço apenas do capital. E aí, depois da reprodutibilidade técnica, ela pode ser consumida por quem não é de poder, de nenhuma escala, quem não está nem na política, não é do Estado, quem não está nem na religião, não é do clero, e nem detentor do capital, burguesia de elite. Então a arte vai se destacar do ritual nesse sentido, e passa a ser criada com a finalidade de ser reproduzida, que é quando Walter Benjamin fala que a obra de arte passa a ser política e não mais apenas ritual, porque não é mais uma experiência individual, privada, ela é individual coletiva. Quando eu ia lá e comprava o quadro para ficar na minha casa, é um consumo individual. Quando ele está no museu, é um consumo coletivo. Mas quando ela está reprodutiva, e eu vejo na minha casa, e você vê na sua, e cada um vê na sua, é uma experiência coletiva, embora separada. E esse conteúdo chega para cada um no seu próprio contexto. No caso da literatura e da pintura, a obra existe, né, de maneira, então, originária, e a reprodução é responsável pela difusão. No caso da pintura, a pintura é feita sempre para ser vista por uma pessoa, ou poucas, quando a gente vai para dentro do castelo, né, ou mesmo dentro do museu, francamente. Né. No caso do cinema, a reprodutibilidade é uma condição da obra, tanto material quanto estrutural. Por quê? Nunca existiu um filme original. E na pintura, até na escultura mais, né? A gente lembra do Michelangelo, ele falou isso do Davi, falou isso da Pietà. Como é que ele fez essa obra tão maravilhosa, Michelangelo? Ele fala, a obra já estava ali, eu só tirei os excessos. A obra já estava ali na pedra, só tirei as sobras. Ele também muito marqueteiro, né? E obviamente que isso constitui toda a sua personalidade e a imagem que ele construía de si mesmo naquela época. Mas isso é um atestado também do quão comprometedora é a escultura como obra de arte, como processo artístico. Porque se o artista erra a martelada, erra a lixada, se ele decepa o dedo que ele acabou de entalhar, maravilhoso ali, ó, ele tem que pegar outra pedra e começar do zero. Jogar fora aquela ali e começar do zero. No cinema, se eu errar, se o meu ator, se eu sou o diretor do filme, e o meu ator, a minha atriz, eles erram uma fala, se eles falham, se a fotografia não estiver boa, eu posso gravar de novo aquela cena. E ninguém que assiste o meu filme vai ter condição de saber se eu acertei de primeira o take, se foi da milésima vez, o quanto eu sobrepus aquelas imagens a posteriori. Então não faz nem sentido ter uma obra, um filme original, da mesma forma como existe uma pintura ou uma escultura original. E o filme é uma obra coletiva por essência, né? Qualquer filme.
A gente vê, né, pessoas como Glauber Rocha e hoje em dia, né, com a tecnologia cada vez mais acessível, mais barata, a gente pode falar no conceito de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, mas consegue produções muito restritas, né, ou talvez muito conceituais, que não vão ser consumidas por massas. Quando a gente fala de cinema comercial, e o cinema, vou chegar nesse ponto já, e para existir ele precisa ser comercial, porque ele tem uma estrutura muito grande por trás. Eu posso, na minha casa, com recursos comparativamente muito menores, pintar um quadro, esculpir uma estátua. O investimento que eu tenho que fazer nisso é o meu aprendizado. Posso fazer um desenho, posso escrever um poema, posso escrever até uma música. E se eu tiver recurso, eu posso comprar um instrumento e executar essa música. Mas eu não consigo sozinho fazer um filme. Eu preciso de muitas outras pessoas, porque eu não posso eu mesmo ser o diretor e ser todos os personagens. Eu não posso ser os personagens e captar as imagens. Eu até posso editar depois, né, e montar o filme, mas assim, eu preciso de mais gente trabalhando comigo para que o filme exista. E justamente porque eu preciso remunerar todas essas pessoas, eu preciso providenciar todos os equipamentos necessários, eu preciso de dinheiro para fazer o filme. E para que eu tenha condição de fazer outro filme depois desse, esse meu filme agora ele tem que ser financeiramente rentável. Eu preciso que as pessoas queiram ir à sala de cinema e pagar ingresso por aqui. Hoje, na era do streaming, eu preciso que as pessoas cliquem e assistam aquele filme ali. Porque se ninguém assistir, sai do catálogo, né? O serviço de streaming cancela ali o serviço de assinatura da mesma forma. E aquele filme se torna inviável comercialmente. Então, a reprodutibilidade é uma condição do cinema, porque ela é necessária para o cinema existir. Se eu não puder fazer com que o filme seja assistido por muitas pessoas, ele não é economicamente viável. Então, essa questão do valor de culto e do valor de exposição, na fotografia, eles vão se misturar muito, né? Porque a fotografia é capaz de ter os dois, como a gente falou há pouco. Ele vai ter a imagem a serviço da magia, do ocultismo, mas, por outro lado, eu consigo ter a imagem a serviço da exposição. Eu consigo pegar uma coisa que estaria acessível a uma pessoa ou poucas e jogar para as multidões. No caso do culto, né, basta que a imagem exista, vamos lembrar ali das imagens nas cavernas, né, o sujeito faz aquilo ali, não é para ninguém olhar, ou mesmo na pirâmide, né, do Egito ali, não é para ninguém olhar, é para os espíritos poderem levar aquele corpo e tal. Enquanto que hoje em dia a imagem é feita para ser vista e para ser vista pelo maior número possível de pessoas. Existe uma emancipação, portanto, da técnica, né, e a gente tem de um lado pinturas rupestres, desenhos egípcios, ídolos sacros, pintura, arte sacra, e do outro lado quadros, fotografias e filmes, e a fotografia ela está nos dois. Porque a fotografia, a gente viu as pinturas rupestres na França, na Espanha e tudo mais, por causa das fotografias tiradas delas, né? Eu nunca entrei numa caverna dessas. Eu dou aula disso para vocês por causa da reprodução fotográfica feita dessas obras. E quando a gente leva para as artes performáticas, né, a gente também, o Walter Benjamin faz uma distinção muito legal entre o teatro e o cinema, que poderiam talvez ser consideradas como artes ou manifestações artísticas próprias, né? No entanto, a gente tem um intermediador da visão criativa para o público, que é justamente a tela, a câmera, que está entre o ator e o espectador, que não existe no teatro. No teatro, o público tem um contato direto com o ator. O ator é o agente máximo daquela expressão artística. Enquanto que no cinema, o ator não apenas está sujeito ao olhar do diretor, mas ele está sujeito à intervenção posterior do diretor. Se o diretor não gostou daquele take, ele pode retirar, ele pode prolongar, ele pode encurtar, ele pode cortar completamente. É uma atuação, portanto, montada. Enquanto que no teatro, ela é linear. Se a gente for hoje lá, hoje não tem provavelmente, mas se a gente for na quinta-feira assistir uma peça teatral e na sexta-feira a gente for assistir a mesma, com o mesmo elenco, no mesmo teatro, mesmo palco, mesmo figurino, mesmo cenário, a gente vai assistir a duas peças diferentes, mesmo que o texto seja idêntico, porque são seres humanos ali, não são robôs, eles não vão ter exatamente a mesmíssima atuação num dia e no outro. Então a interpretação do ator ela é sempre nova e originária nesse sentido, e ela só pode ser testemunhada uma única vez. Então a reprodutibilidade técnica da obra de arte modifica a relação da massa com a arte, uma citação direta do Walter Benjamin nesse caso, né? E ele bate muito nessa tecla. Hoje em dia, quando a gente vê algumas pessoas, né, falando sobre algumas manifestações artísticas de maneira a diminuir o seu valor, quando o cinema surgiu, ele sofreu muito esse preconceito, assim, né? Ele não foi considerado uma arte, uma obra de arte, uma manifestação artística grandiosa, justamente por ser muito popular. Mas o cinema existe essencialmente de maneira a democratizar o seu acesso a ele. É do interesse, né, do cinema que o acesso a ele seja democrático. Da mesma maneira, a fotografia sofreu isso um pouco quando ela surgiu, né? Fotografia é arte ou não é? O cara não precisa pintar, o sujeito não tem trabalho nenhum. Mas quando a gente para pensar que o esforço artístico sensível não está mais no pincel, está no olhar, e agora exclusivamente no olhar, no caso da fotografia, né? Você pode não ter ali o objeto que a gente possa chamar de original, mas o conteúdo tem tanta valia quanto. E ele chega tão longe quanto, talvez até mais, e é ele que vai ser responsável também por democratizar o acesso a obras de arte que tenham, ainda vinculadas a ela, um objeto original.
E de outro lado, a gente tem manifestações artísticas, o nosso secretário especial de cultura é um dos representantes dessa ideologia, de que algumas obras de arte, né, não são arte de verdade. E quando a gente escuta discursos como esse, invariavelmente, existe um caráter elitista nesse tipo de manifestação. Quando vocês escutam alguém falando tal tipo de música não é arte de verdade, tal tipo de pintura, tal tipo de desenho, história em quadrinhos, é arte, mas não é grande, sabe? Do ponto de vista de gente que é ignorante não no sentido... Ignorante no sentido de não saber mesmo, de ignorar. As pessoas fazem isso normalmente porque elas estão reproduzindo o discurso que elas escutaram em outros lugares. Mas quando é gente de poder que fala isso, é porque eles querem falar o seguinte, em essência, e isso extrapolando um pouco do que o Walter Benjamin faz e trazendo para a nossa reflexão aqui, né? Que essas pessoas querem deter o poder de dizer o que é obra de arte e o que não é. O que pode ser consumível, o que não pode. O que tem valor e o que não tem. Tem valor o que eu e meus amiguinhos fazemos. Isso aí que se faz, não é arte de verdade. Essa música que você canta, essa música vulgar, que fala de sexo, ou que fala de fim de semana, ou que fala... Isso não é arte de verdade. Essa música aí que não tem violino, que só tem batida, que não tem um piano no fundo, isso não é música de verdade. Entendem? Quando alguma pessoa vem e fala, por exemplo, funk não é música, quadrinho não é arte, ou filme de super-herói não é cinema, isso está adotando um discurso também elitista, um pouco herdeiro dessa visão restritiva da obra de arte. E é um perigo muito grande, porque é um caminho, é onde começa a ideologia do opressor. Segundo Walter Benjamin, tá? Eu até concordo com o que ele diz, mas aqui eu não estou manifestando a minha própria visão. Embora compartilhe dessa visão do Walter Benjamin, é ele que diz isso pra gente. Se a obra de arte, repito, né, ela não for política, dela o farão os poderosos. E ele viveu e ele escreveu esse texto no auge, repito, né, da ascensão dos regimes autoritários, especialmente fascistas, que eram épocas em que as pessoas elas fizeram de fato o uso político da obra de arte para poder promover essas ideologias. Então a produção artística, por exemplo, quando a gente vê, e a gente vê isso ainda no século XXI, gente, uma obra de arte super disruptiva, super crítica social, que está dentro de um museu, que o ingresso é caro, que é inacessível, que tem que pegar carro para ir, essa obra está num lugar, no tempo, muito deslocalizado, né? Tem uma música do Skank. Skank é uma banda daqui de Belo Horizonte. Um dos primeiros discos deles tem uma música que se chama Indignação, que fala o seguinte pra gente. É genial a letra dessa música, vale a pena escutar depois com calma, lendo a letra do lado e refletindo exatamente sobre o que ele fala e as várias camadas de interpretação que a gente tem. Mas uma das partes que talvez seja a mais explícita da letra, né, é uma que tem relação com isso que a gente está falando. Ele fala de indignação, de como a gente é um bicho acomodado, em que a gente fica puto, a gente fica indignado e tal, mas a gente volta para a nossa vida como se nada acontecesse. A nossa indignação é uma mosca sem asas que não ultrapassa as janelas das nossas casas. O artista, indignado, que vai fazer obra de arte com crítica social para ficar no museu, tem também a sua indignação presa ali pelas janelas das suas galerias, nesse sentido. E por isso existe uma importância, há uma importância muito grande, né, nas manifestações artísticas populares. O rap, o samba, o próprio teatro de rua, a literatura de cordel, literatura pulp, os quadrinhos, por serem não apenas acessíveis às massas, mas produzíveis por elas. E aí a periferia, né, as pessoas que estão nas camadas mais baixas da sociedade, que têm condição também de ter voz e de fazer sua voz chegar para onde elas quiserem. Utilizando a música, utilizando a pintura, a fotografia, o que não são os grafites e também, consequentemente, né, as pichações. A pichação, você pode até argumentar, assim como o grafite, que não é reprodutível numa certa escala, que ele depende de estar presente ali, né, para poder dizer o que diz. Só que ele pode sim ser fotografado e transportado para outros contextos e figurar em livros de material didático, em catálogos, né? E obras de arte de reprodução de massa, sobretudo, né? Elas essencialmente, os quadrinhos, por exemplo, que mesmo de maneira subversiva, e a gente teve, desde a década de 70 no Brasil, um movimento muito, muito grande dos fanzines, que não eram só de quadrinhos, né? Revistas extremamente políticas, né? Na ditadura, um tipo de produção muito underground, né? O sujeito fazia em casa, xerocava com fotocópia, de uma maneira extremamente artesanal, grapeava depois, às vezes distribuía de graça ou vendia a centavos, né? Que queria fazer aquela mensagem ali chegar a outras pessoas sem ter que passar pelo crivo de uma editora ou dos gatekeepers tradicionais, né? Que ainda tinham o poder midiático, etc. É uma forma também de apropriação da arte para poder
transmitir, né, a sua mensagem pelas massas. Fanzine assim mesmo, essencialmente eu nunca fiz, né? Quando eu era criança, eu fazia meus quadrinhos e grampeava e tal. Minha mãe ainda tem uns, mas como eu não fazia cópias deles, né, e não distribuía, não chamava de fanzine. A primeira vez que eu já fui fazer justamente porque isso ficou muito mais acessível na minha época do que na época dos meus colegas mais velhos, né, que foram fanzineiros, eu consegui fazer de maneira profissional, né? Eu também tenho muitos privilégios, né? Eu sou uma pessoa que não passa necessidades, né? Eu nunca precisei, embora meus pais, sim, em determinado momento, mas eu nunca precisei escolher se eu ia jantar ou almoçar, né? Eu sempre tive teto em cima da minha cabeça, sempre tive comida. E aí, quando chegou a hora de eu me expressar artisticamente, eu tive recursos para poder produzir, mesmo que de maneira independente, restrita, né, mas de maneira profissional. E o fanzine, ele tem uma característica artesanal, assim, né? Ainda hoje, no entanto, existem artistas que adotam esse procedimento por opção, não por falta de recurso, né, mas porque tem um apego, ou porque até a própria produção, como eu falei em alguns casos, né, tem um caráter artístico na produção, um caráter um pouco artesanal, né, e tal. Então, tem colegas meus que produzem livros maravilhosos, obviamente em tiragens muito menores, né, característica do zine é essa, que eles usam ali serigrafia quase que manual para fazer, tipografia antiga, né, e que vão eles mesmos, os artistas ali, fazer a impressão, faz a tela e vai fazer a impressão. Mas é por opção, né, não é mais porque é o único jeito disponível, né. Na minha época de faculdade, seria o equivalente a se eu, sei lá, juntasse uma graninha para poder fazer um quadrinho e xerocar tudo. Xerocar para poder distribuir. O Xerox foi muito, muito usado também, né? Outras formas de fotocópia para poder distribuir os fanzines. E, de fato, o fanzine ele é uma coisa mais underground, assim, uma coisa mais artesanal e mais underground, né? Até feita muitas vezes como forma de protesto mesmo, né? E, enfim, já estamos caminhando para o final, né? Só para fechar esse raciocínio e dar uma contribuição agora sim de opinião pessoal em relação a esse assunto. O que é arte, né? Talvez a pergunta que a gente tem feito no primeiro dia de aula, será que a gente chegou, depois de ter acompanhado 20 mil anos de história da arte, né? De ter refletido sobre significado nas imagens, ter refletido sobre o caráter político das obras de arte, a gente chega numa conclusão? Bom, eu acredito, como professor e como pesquisador, eu digo para vocês que a única coisa que a gente pode bater o martelo e dizer arte é isso, é uma manifestação cultural. O conceito de arte mudou drasticamente ao longo dos séculos e permanece em mutação. O que é obra de arte hoje não era 20 anos, 30, 50, 100 anos atrás, e o que era 100 anos atrás não era 500 anos antes. Às vezes a gente vê, e na internet às vezes é comum isso, né? Assim, você pode até escrever, você pode gostar de escrever, mas isso não faz de você um escritor. Você pode até desenhar, você pode gostar de desenhar, mas isso não faz de você um desenhista, um artista. E aí a opinião, tá? E a minha opinião é de que essas afirmações são todas erradas. De como membros sociais, né, da cultura na qual vivemos, todos nós, hoje, porque a história da arte caminhou nessa direção, temos o poder de reivindicar esse título para nós. E aí não é uma coisa que está atestada. O George Collier, ele, que é o primeiro texto que a gente leu, né, toca um pouco nessa questão. Mas eu, Danilo, acho que se você se expressa artisticamente, você pode sim se chamar de artista, e o que você produz, você pode sim chamar de obra de arte. Se outros vão gostar ou não, é problema dos outros. Se você quiser se chamar de escritora ou de escritor, basta escrever. Você não pode se chamar de escritora ou escritor se você não escreve. Mas se você escreve só para você, se você nunca mostrou para ninguém, se você escreve só porque você gosta, se você não estudou e escreve, parabéns, você é escritora ou você é escritor. Se você é paga ou pago para isso, você é escritora ou escritor profissional. Se você desenha no guardanapo, se você desenha no seu caderno, se você nunca mostrou um desenho para ninguém, mas se você, sei lá, se expressa, nem que seja para você, se você desabafa, se você expulsa seus monstros internos dessa forma, parabéns, você é desenhista, ilustrador ou ilustradora ou artista. E repito, isso na minha opinião, tá? Existe discordância legítima também em relação a esse ponto de vista. Mas isso vai em direção, né, ou de encontro, a um pouco do que eu tenho como visão de mundo. E aí eu vou fechar esse raciocínio já já. Eu não sou uma pessoa religiosa, pelo contrário, né? Apesar de estudar religiões com muito fascínio, e talvez até por isso,
eu não seja adepto de nenhuma. Mas talvez eu viva, né, na obra de arte, na minha apreciação pela arte, o que as pessoas têm, talvez, de veneração com relação aos seus santos de devoção, ou às suas divindades de devoção. A minha devoção é quase que integralmente para a arte, assim, arte como um todo. Eu tenho as minhas preferências pessoais, tem obras que eu gosto mais, tem obras que eu gosto menos, nenhuma delas deixa de ser mais ou menos arte por causa da minha preferência. E sempre vai ser legítima, tá, gente? Você sempre tem o direito de gostar e de não gostar do que vocês quiserem, sabendo que não deixa de ser obra de arte se você não gosta, e não é mais obra de arte ou mais valiosa porque você gosta mais. Isso é uma visão elitista. E eu gostaria muito, né, justamente porque eu obtenho muita felicidade, muita emoção, muita sensibilidade, né, muito aprendizado, uma fonte inesgotável para mim, né, a arte como um todo. Todas essas coisas, para mim, são muito benéficas. Eu gostaria muito que todas as pessoas pudessem ter isso também. Em função disso, né, eu vejo a arte como algo que pertence à humanidade. Que ninguém deve reivindicar o direito autônomo para si. Só eu sou artista, ou só eu e os meus amiguinhos. Só eu sou quadrinista, só eu sou cineasta. Quem não faz cinema como eu, não vale nada. Quem não faz música como a música que eu gosto de escutar, não vale nada. Eu, Davi, exerço todas essas posições. Eu tenho as minhas preferências, como eu falei, mesmo que seja para que a gente discorde delas, de todas elas, a gente consegue tirar algum tipo de reflexão, algum tipo de aprendizado, mesmo que não seja, às vezes, o propósito daquela obra provocar uma reflexão ou um aprendizado. É possível. Deixar um pouco o ego de lado e tentar entender, de fato. Boa colocação, Lídia. E da mesma maneira, né, porque a produção de qualquer coisa criativa é tão benéfica. Existem estudos científicos que mostram que, mesmo se você for ruim, fazer qualquer coisa artística melhora a sua capacidade de cognição, a capacidade de reflexão, de apreensão, de aprendizado de outras coisas. Melhora o seu ânimo, libera endorfina no seu corpo. Porque por mais que você seja iniciante, né, você olha para alguma coisa que você fez ali, você fala, poxa, eu fiz isso. Um senso de autoridade, né, de autoria sobre aquilo ali, nasce em você. Você se sente, assim, capaz. É um tipo de poder até. Mesmo que você não mostre para ninguém, assim. Talvez você seja a única testemunha de uma obra de arte ali que poderia ser apreciada por milhões, mas você é a primeira pessoa a ver. Você que é criadora ou criador daquilo, né? E essa é outra sensação que eu gostaria que todo ser humano experimentasse. Eu acho que a gente teria um mundo muito melhor, assim, se as pessoas se permitissem. E isso levaria, provavelmente, a uma forma também um pouco mais democratizada das pessoas entenderem, assim. A gente critica tanto as obras de arte, né, que a gente consome, assim, essa música é ruim, não gostei desse filme, tenta fazer, alguma vez, se adquire um novo respeito por quem fez aquilo. Enfim. E não existe arte apolítica, tá, gente? Não existe arte isentona. Isso não é opinião mais, não. Não existe. Quando você vê, assim, nossa, os quadrinhos hoje, os filmes hoje só tem lacração. Os X-Men, eles foram criados na década de 60, porque o Stan Lee, ele queria necessariamente, né, naquele momento ali, era uma crítica à segregação social dos Estados Unidos em função do racismo. Apesar de não necessariamente os personagens dos X-Men serem negros, ele estava mostrando o seguinte, são personagens que nascem de uma certa forma e que sofrem um preconceito das pessoas, entre aspas, que nascem com o padrão aceito pela sociedade, né? Então ele mostra esse preconceito e essa rejeição, né, que é usada como fio condutor das histórias, né? E aí ele pega duas figuras de liderança, que são o professor Charles, né, o professor X, professor Xavier, e o Magneto, que representam duas visões diferentes em relação a isso. O Magneto, ele queria acabar com os humanos normais, né, e fazer os mutantes, então, sobreviverem, sobressaírem, e o professor X, ele queria promover uma vida pacífica entre humanos e mutantes. Não é exatamente a mesma correlação, existem exageros aí, mas é diretamente inspirado em Malcolm X de um lado e Martin Luther King do outro. O Malcolm X seria o Magneto, Martin Luther King seria o professor X. Eu vou lutar contra o racismo de maneira pacífica, eu vou lutar contra o racismo de maneira violenta. Então o Stan Lee, ele pega
esses dois elementos, né, num caráter social, e coloca numa história em quadrinhos, na esperança de que o leitor fosse ler aquilo e falar, poxa vida, ter preconceito contra alguém só porque nasceu da forma que nasceu, e hoje a gente extrapola isso porque não era pauta naquela época, mas vale para pessoas LGBTQIA+, trans, né, homossexuais, cis e tal, da mesma maneira. Né? A mensagem está ali. Eu não posso oprimir ou ter preconceito contra alguém que nasceu diferente de mim só porque nasceu diferente de mim. Só que o nerdola do século XX, ele cresce lendo X-Men e só vê soquinho, porrada, chute, poder. E não aprende nada da mensagem. Né? O Pantera Negra, personagem da Marvel, ele também foi criado na década de 60, por coincidência com o nome Pantera Negra, porque ele foi contemporâneo do movimento dos Panteras Negras, né? Mas não foi a intenção, pelo menos o que é dito em entrevista de ambos os lados, é que não tem relação aos movimentos, foi uma coincidência muito fortuita, né? Mas que mostram ali, quem viu o filme do Pantera Negra viu isso um pouco, né? Uma pincelada. É uma sociedade no coração da África que não foi colonizada e que prosperou, inclusive tecnologicamente, de uma maneira totalmente autônoma, né? Isso na década de 60, gente. O cara falava disso. Só que o sujeito lê quadrinhos hoje e só vê o soquinho, a porrada, a lutinha. E às vezes não consegue ler as mensagens que estão por trás. Super-Homem, ele foi um personagem criado por judeus, na década de 30. Judeus erradicados nos Estados Unidos. É uma história sobre imigrantes. O Super-Homem é um imigrante. E aí a gente vê fãs de cinema, nerds, que vão no cinema, lota a sala de cinema para ver lá a sessão de porrada entre o Super-Homem e o Batman, e que votam num sujeito como Donald Trump, que tem uma das políticas mais opressivas anti-imigração do planeta, contraditoriamente num dos países que foi construído essencialmente devido à imigração. Assim como todo discurso, entre aspas, isentão, a obra de arte, quando ela é apolítica, e aí eu vou frisar de novo essa reflexão aqui para vocês, ela não existe nesse sentido apolítico, ela beneficia o opressor. E é nesse sentido que Walter Benjamin fala, se a gente não se apoderar da obra de arte para poder usá-la politicamente, os opressores já estão fazendo isso e vão continuar fazendo. Os fascistas, para ser bem explícito, ele usa esse termo. Ele não se ressalva disso. E aí quando o sujeito vai lá assistir, sei lá, o filme da Capitã Marvel e fala que só tem lacração, quem lacra não lucra, etc, etc, não gosto mais do cinema de hoje em dia, bom era na minha época, ô Soanta, é você que não entendia desde aquela época. Mas talvez você seja burro demais para ver algo que está para além do seu nariz, né? Com perdão aí da palavra. Então, a obra de arte, ela é política. Quanto mais popular, mais potencial de ser política ela tem. Gente, a gente se despediu tragicamente da Marília Mendonça recentemente. A obra de arte dela, as músicas que ela deixa como legado, são extremamente políticas. Quando a gente vive num mundo que é extremamente patriarcal, que é extremamente machista, ela chega com as letras que ela chega trazendo para nós, né? Ela está falando o seguinte, entre outras coisas, a gente tem voz, e a voz é essa aqui também, não é só essa que vocês impõem a gente, né? E a gente é protagonista, a gente pode até sofrer por amor, mas vai ser por causa das decisões que a gente toma. Não porque a gente é vítima das circunstâncias do relacionamento no qual a gente entra. Às vezes a gente toma as decisões que a gente toma e a gente segue os caminhos que a gente segue. E se a gente quiser, a gente também traz. Se a gente quiser, a gente também sofre. Isso num contexto de uma música extremamente reacionária, historicamente, pelo menos no Brasil, extremamente conservadora, que é o sertanejo. A existência de uma artista como ela é extremamente política. Extremamente política. Filmes como Marighella, né, que depois de 2 anos que está pronto, conseguiu finalmente ser exibido no Brasil, é explicitamente político. O Wagner Moura dá entrevista falando, eu quero transmitir esta mensagem aqui. Não que não possa existir uma manifestação artística que não seja explicitamente política. Tem. Quando a gente viveu na época da ditadura, a gente tinha música de protesto de um lado, né, Chico Buarque e Geraldo Vandré e tal, e o tropicalismo de outro, né, Caetano, Gil, Gal e tudo mais, os Mutantes, né, e de outro lado a gente tinha o Clube da Esquina. Enquanto a galera lá estava cantando, né, de um lado a revolução por meio da letra, do outro a revolução por meio de todos os elementos musicais, e em Minas Gerais a galera estava cantando as paisagens de Minas, né, falando, olha o céu, olha que legal isso e tal. Mesmo explicitamente não sendo política, né, às vezes é uma obra de arte que permite às classes populares, assim, ter um momento de distração e poder recarregar as baterias para continuar a luta no dia seguinte. Então ela tem um papel social e um papel político, né? Mesmo que ela objetive e explicitamente não se declare como tal. Senhoras e senhores, com isso eu vou encerrar por hoje.